Meu nome é André Bonatti, eu sou vice-presidente cultural do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, e junto aqui com o pessoal do Museu Nacional e o Departamento Cultural da Mangueira, é um dos responsáveis pelo seminário que a gente está realizando aqui hoje, e vou estar conduzindo aqui, mediando, na verdade, ficando caladinho, ouvindo o que os outros têm para dizer, nessa última mesa. Então, antes de chamar o pessoal, eu gostaria de convidar, lá da USP, o Felipe e o Tiago. Tem um recadinho que dá para dar para vocês. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Felipe. Sou o Thiago. A gente vem dos programas de pós-graduação lá da USP, eu sou da Antropologia Social, e a gente e o Thiago vem da História Social. A gente também trabalhou com temas relacionados. Eu venho ainda trabalhando, né, com temas relacionados a carnaval, a samba. A gente está organizando, junto com outros estudantes de outros programas, o segundo encontro de música popular brasileira, o Samba Além dos 100 Anos, que a gente vai fazer no dia 19 e 20 de outubro, lá na FEFELESH da História, da USP, lá no Butantã. E a gente queria convidar todos e tal, a gente vai fazer as inscrições. Nos próximos dias eu vou vir aqui para colocar o cartaz, para ficar mais fácil o acesso às informações gerais. Era mesmo fazer o convite, né, para todo mundo. Vai ser a participação gratuita. A ideia do evento é colocar na mesma discussão, acho que é um formato bem parecido com o de vocês aqui, a proposta de vocês, e colocar pesquisadores e sambistas para discutir os temas relacionados a esse universo. Então vai ser muito massa, e queria aproveitar para dar os parabéns, que a gente está aproveitando demais, aprendendo muito com a fala de todo mundo aí. Só reforçando, dia 19 e 20 de outubro, a gente terá a presença ilustre do Luiz Antônio Simas, no dia 19, e vários pesquisadores, e a ideia do evento é homenagear o Seu Carlão, que é uma figura emblemática do Carnaval paulista, que, enfim, um dos últimos de uma geração, né, um verdadeiro ogã aí, do Carnaval paulista, e a ideia de todo o evento é essa, na verdade, fazer essa homenagem, esse tributo aí à importância do Seu Carlão do Peruche. É isso, obrigado. A gente vai estar lá no Facebook, que é o segundo encontro de música popular brasileira. E daí lá vai ter a programação toda detalhada e tudo mais. A gente espera vocês lá, que a gente vai receber todo mundo de braços abertos e com muito prazer. Obrigado, gente. Obrigado, Felipe, Tiago. Antes de chamar, né, de convidar aqui para a mesa os participantes, a gente queria comunicar que, ao término aqui da mesa, a velha guarda musical da Imperatriz Leopoldinense vai estar se apresentando aqui para a gente, ali na escadaria do museu, né? Ficar na escadaria mesmo? Então, não se assustem, vai ter um barulhinho. Daqui a pouco estão chegando. Estou vendo já, estão chegando aí. Então, sejam bem-vindos. Eu gostaria de, com muita honra e admiração, convidar alguns amigos aqui para participar dessa mesa, e o compositor André Diniz é professor e, como bom carioca, está no engarrafamento. Então, ele está a caminho, e assim que ele chegar, ele vai vir aqui direto para a mesa. Então, gostaria de chamar aqui para compor a mesa Mestre Odilon, um dos maiores diretores de bateria da história do Carnaval carioca e do Carnaval brasileiro. Maria Augusta, que já esteve aqui conosco na mesa da manhã, carnavalesca, professora. E o carnavalesco Leandro Vieira, atualmente carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira. Os aplausos são para mim, muito obrigado. Bom, o tema dessa mesa, nosso bate-papo, vai ser, né, o carnaval enquanto arte. E quando nós pensamos em compor a mesa, a gente tentou
trazer algumas linguagens de arte que compõem um desfile de escola de samba. Então, por isso, a ideia de ter um compositor, que é o André Diniz, consegue falar muito bem sobre a questão do samba enredo e harmonia, evolução. Mesma coisa o Odilon, enquanto bateria, acaba, né, sendo responsável também por boa parte da evolução de uma escola de samba e da sua harmonia. E duas linguagens voltadas aí para a questão mais plástica do desfile, vamos dizer assim, mas isso não impede que um fale, né? O Leandro pode, se quiser falar de bateria, entende um pouco de cuíca, pode ficar à vontade para falar também. Então, eu gostaria de começar esse papo com o Odilon, a gente está falando de arte, e queria, só para dar um pontapé inicial, a falha é sua, a gente tem aí 20 minutinhos, fica à vontade para falar. Eu tenho minha origem no carnaval enquanto ritmista, né? Eu comecei na Imperatriz, na ala das crianças, lá por 3 anos, e fui, até uns 5 anos atrás, o mais novo a ingressar na bateria. Eu entrei com 11 anos, tocando tamborim ainda na bateria do mestre Beto. E então a minha história vem ali da bateria, enfim. E hoje a gente discutiu aqui ao longo do dia a não valorização, né, do ritmista, da arte que o ritmista produz, pela maioria dos dirigentes de escola de samba. Então, eu conheço o seu trabalho como defensor, né, dos seus ritmistas, não só dos seus, mas, né, de todos os ritmistas que se doam com sentimento, com amor, para que o desfile aconteça. E uma outra coisa que eu acho que é interessante, pegando um pouco do que o Simas estava falando, que é uma coisa interessante, que é a característica, né? Quando a gente pega uma bateria, a gente sabe que aquela bateria, originalmente, ela tocava para um santo, né? Ela tinha uma batida referente a um santo, enfim. E hoje, como o carnaval se profissionalizou, o mestre de bateria, ele não, hoje a gente dificilmente consegue identificar um mestre de uma escola, né? A bateria deixa muitas vezes de ser da escola e passa a ser do mestre. É a bateria do mestre Cissa, a bateria do mestre Lolo, a bateria do mestre Carlão, enfim. Então, como é que você enxerga essa questão de um mestre de bateria que já traz a sua história, já traz a sua história musical, mas ele se depara com uma história musical diferente da dele? Então, como é que deve ser essa chegada dentro de uma comunidade para que não tenha maiores problemas? Bom, a palavra é sua. Boa tarde. Estou um pouco surdo já por causa dos surdos, né? Dos tambores. Qualquer pergunta eu vou ter que pedir aquele para poder dar resposta para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Esse ponto é muito importante, né? Cada bateria tinha a sua identidade. E hoje está mudando muito. A gente ficava conversando antigamente de costa na avenida, eu, o falecido Louro, o Jorjão, o Casagrande, o Cissa. Eu estava conversando, vem a bateria lá, pô, vem Salgueiro, vem Portela, vem Vila Isabel, vem a Mocidade. De costa a gente sabia. Devido ao que você falou, de um mestre para a escola, para outra escola, a primeira coisa que ele tinha que fazer era manter a identidade da escola. Ele podia fazer alguma coisa dele, inovar uma batida, uma paradinha, o jeito de montar a bateria do jeito dele, mas acho que o ritmo ele nunca deveria mudar, entendeu? Eu já falei até da Mangueira, daqui a pouco, se começar a mudar muito, a Mangueira botar surdo de segunda, eu vou sair fora totalmente do carnaval, porque o gostoso é a Mangueira tocar com aquele surdo mesmo, entendeu? Que é o de primeira, e o corte, que é o Mozinho fazendo aquele corte de contratempo, que até teve um jurado que falou que estava errado aquele mó, um jurado professor de música falou que estava errado, que o contratempo estava tocando no tempo que não era para tocar. Justamente ele toca no contratempo mesmo. Então, isso aí deveria, todos os diretores de bateria, e principalmente o presidente da escola, você vem para cá, mas vai deixar aqui a minha bateria do jeito que ela é melhor do que ela é, mas não pode mudar a minha identidade. Então, fica muito difícil, devido a alguns diretores tiraram nota 10 fazendo um negocinho, muitas baterias também foram copiando e deixando a deles de lado, a batida dele, que é gostosa. Nós vamos abordar daqui a pouco, devido ao andamento, que as pessoas confundem muito o andamento com cadência. Cadência é uma coisa, andamento é outra. Então, o andamento, nós estamos perdendo muitas batidas bonitas do repinique, que o repinique vem a ser o quarto surdo, na minha concepção,
que ele faz primeira e segunda, tocando o tempo todo, ele faz primeira e segunda. Toda hora ele está num surdo fazendo primeira e segunda. Para quem não sabe, primeira e segunda é aquele surdo que o cara toca no pagode, sozinho. Tum, tum, tum. O repenique faz as duas batidas, eu chamo ele de quatro surdos, que ele completa, entendeu? A batida da avenida. Então, acho que o presidente da escola de samba ele tinha que falar muito com o diretor que ele está contratando para não mudar a identidade. Nós estamos perdendo muito isso. E a gente que é da antiga, mestre de bateria, está falando, só mudou a bandeira dessa escola, só mudou a bandeira, só a cor da bandeira. Parece que está tudo quase que igual, né? Nós temos aí mais ou menos 3 a 4 baterias que realmente são diferentes. Tá? E qual foi a outra pergunta que você fez, meu querido? Da questão da valorização do ritmista, né? Que pega lá, O ritmista, hoje, a gente estava fazendo as contas aí, devido ao excesso de ensaio. Antigamente não tinha esse ensaio todos que estão tendo agora. Você dá conta? Ele está pagando para desfilar, que o ritmista é troca de favores. Ele dá o suor dele pela fantasia. Então, ele trabalha o ano todinho. E agora, com esse ensaio, tem ensaio segunda, aí tem um sábado que é comercial e tem um domingo. Depois vai aumentando, mas isso aí fica difícil do ritmista conseguir ir a todos os ensaios. E tem muita cobrança hoje da diretoria que, se não vier, não vai sair. Mas a maioria do pessoal de bateria, o pessoal é que ganha menos. Realmente ele quer sair na bateria que não paga a fantasia. Então, nós estamos perdendo muito ritmista. Eu tenho 2, pai e filho, o maior cuiqueiro de Niterói. Eles não querem mais sair em escola de primeiro grupo devido a esse... Tem que ir todos os ensaios, senão vai estar cortado. Ele falou, não tenho dinheiro para passagem. Então, agora eu vou para a escola de segundo grupo, que não tem essa cobrança toda, e blocos, que o bloco só vou uma vez só para desfilar. Então, está muito difícil o ritmista. Para mim, deveria ser mais bem valorizado, não em termos de dinheiro, que se der dinheiro vai acabar com o nosso carnaval, se der dinheiro para a bateria. Mas, pelo menos, até uma alimentação melhor, que tem muita gente que sai de casa sem ter até o café, tem até o jantar. Ele doido para acabar o ensaio, para comer aquela sopinha lá malhada, sem carne, sem nada, mas está doido para comer aquela carnezinha lá, que às vezes está ruim para ele comer, né? E é isso aí, a gente está sempre valorizando o ritmista. Eu sempre valorizei. Tem ritmista que a gente fala, tem que tomar uma caixa de cerveja, 2, esse ritmista é muito bom, maravilhoso. Tem uns que não merecem tomar nem meio copo de água. É verdade, eu tenho que falar isso, porque tem uns que são perigosos, entendeu? O que eu falo em questão de dinheiro é o seguinte, se der o dinheiro para o ritmista, um dia ele vai pedir, por exemplo, R$10 para a passagem. Mas tem um que gosta de outras coisas, além da bebida. A passagem dele toda semana vai aumentar. Aí a gente não vai ter dinheiro para pagar eles também. Tem que ser uma coisa que deveria ser vista com bons olhos, entendeu? Para o ritmista dar um carinho melhor para ele poder chamar ele para a escola, para fazer aquilo, porque está difícil de ritmistas bons. E, pela outra parte, o presidente da escola ele quer que a bateria esteja cheia, lotada. E eu fui numa bateria, cheguei para o mestre de bateria e falei, meu irmão, um bocado de gente ruim tocando aí, cara. É assim mesmo? Ou estou com problema mesmo? Não, é verdade. Mas o presidente quer que eu esteja cheio aqui, eu boto qualquer um para tocar. Quer dizer, nós estamos perdendo a qualidade. Aí, lá no final, eu, como mestre de bateria, eu falo para o rapaz, você vai ter uma avaliação lá em outubro. Para ele não contar que ele vai desfilar, certo? Senão, seria muita cara de pau minha deixar o cara ensaiar e ir lá cortar ele. Em outubro, tu vai ter uma avaliação comigo. Se você realmente pegar a batida, e se não pegar e quiser pegar, você vem mais cedo no ensaio que eu vou te dar aula. O instrumento que você quiser tocar, eu vou te dar aula e vou deixar você tocando para tu pegar braço. Se ele não chegar ao bom senso lá, né, de tocar, coisa e tal, ele não vai desfilar comigo. Mas hoje, o mestre de bateria, a maioria deixa lá, chega no final, dá fantasia para ele desfilar. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto na avenida o cara que não toca nada, que está acompanhando lá os ensaios e está desfilando. Aí, se a gente for falar, o diretor de bateria acha que a gente está errado, que a gente não pode comentar, porque a bateria dele passou isso, passou aquilo. Mas eu também faço parte de um blog, eu tenho que contar, né, o que acontece na avenida. Aí ele fica com raiva. Tem um amigo meu que ele faz parte do carnavalesco, o pessoal de bateria está todo fim de pegar ele, para dar pancada nele, porque ele fala a verdade, que a bateria estava errada, coisa e tal, porque isso, coisa e tal. Mas ninguém quer aceitar que ela esteja errada, porque quer botar aquele pessoal para tocar, que o presidente quer que a bateria esteja completa, que esteja cheia.
mas não de qualidade, né? Então está difícil para caramba para ele. E tem uns lances também que depois a gente vai abordar aí em relação à paradinha que está acontecendo antes do tempo, fora do tempo, umas coisas que... Eu acho que o carnaval veio a brilhantar, paradinha, bossa e black, tudo com a mesma coisa, veio a brilhantar, a bateria veio. Mas tem gente que está fazendo, não está nem encaixando com nada, já está fazendo, está pronto, outro samba nem ganhou. É umas coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Aproveitando, o seu tempo é livre, está aí os 20 minutos para falar. Mas, já dando gancho no que você falou, hoje uma dificuldade de renovação na bateria, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo nas baterias um público muito novo, uma galera nova. Eu tiro lá pela bateria da Imperatriz, que às segundas-feiras é um ensaio só de bateria, e o mestre de bateria chamou e falou: Bonatti, faz o seguinte, em segunda-feira não precisa ter cerveja não, porque a galera não bebe. Bota só água e refrigerante, deixa a cerveja mais para o... Eu tenho certeza disso? Para mim era uma novidade ele não pedir cerveja na segunda-feira. Então, essa renovação é difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma galera nova, né, começando. E aí, pegando o gancho que você falou, para já entrar nesse assunto rítmico, de paradinha, adequação do ritmo com samba, no meu tempo de bateria, nós só começávamos a ter um ensaio de bateria depois da escolha do samba. Você escolhia o samba e aí sim se ensaiava a bateria para aquele samba. Hoje, você vê as baterias, o carnaval termina em fevereiro, em abril, primeira semana de abril, já está tendo ensaio. E aí se cria, naquele período, até outubro, quando se escolhe o samba, 5, 6 paradinhas, e depois força a entrada dessa paradinha no samba. Fala um pouquinho disso aí também. É isso aí que eu ando reclamando muito, né, cara? Você falou uma coisa certa. A bateria tinha que ensaiar depois do samba enredo, para juntar legal a melodia da música, se caso tiver, né, melodia da música, que hoje está faltando muito melodia e poesia, né? Há muito tempo que a gente não vê uma poesia bonita, uma melodia, tipo, né, a minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. Isso é poesia pura, né? E a melodia do samba está faltando muito, porque tem que botar para frente, que a palavra mais forte que tem no dicionário, bota para frente que nós vamos ganhar, bota para frente que nós vamos ganhar. Essa palavra no samba é de popa a proa, de proa a popa, que vamos ganhar, e não estamos ganhando nada com esse andamento absurdo aí. Uma coisa que eu vou defender aqui, os mestres de bateria, a distância do jogador, você já foi jogador também, você sabe que eu acho que é muito longe. Bateria, se você tiver 10 metros dela, ela pode te enganar. Tu tem que estar do lado dela, ou em cima dela, que 10 metros ela já começa a te enganar. Pode observar isso, entendeu? Já fiz vários testes, e na avenida, de vez em quando, corre um vento na avenida. E aquele vento, você sabe, se estiver do lado do... Por exemplo, se o vento estiver para lá, tiver o jogador do lado de lá, ele vai achar que o tamborim está errado, porque o vento leva a perder a bateria. Teve um ano que teve um jogador que falou do primeiro grupo que os tamborins estavam tudo errado. Eu disse, pô, meu, tá um vento danado, não sabe, não foi o vento, não. E daí a gente fazendo o debate, ele realmente foi o vento mesmo, mas ele já tinha dado as notas dele lá e não constatou isso. Isso aí é um problema muito sério, porque a Liesa deveria ver isso melhor, entendeu? Pelo menos, não falo nem do visual, de carro alegórico, de fantasia, mas de bateria, deveria botar o jogador bem próximo da pista, para a gente poder avaliar melhor. Outra coisa, a bateria, o diretor de harmonia não deixa a bateria parar em frente. É muito difícil deixar parar em frente ao jogador. E se não parar, não tem como ele observar a bateria, no mínimo, uns 20 a 30 segundos. Seria o ideal, eu acho até pouco, mas seria ideal para poder observar todos os instrumentos, entendeu? E ele faz o julgamento dele. Outra coisa que fica muito chato, acho que você já percebeu isso, que a caixa de som, eles não desligam a caixa de som. Você está ouvindo a bateria, o retorno da bateria vindo no ouvido dele, não é legal. Ele tem que ouvir, sem o som, desligar na tua hora, em frente ao jogador, desligar o som para poder ele ter audição melhor de cada bateria, entendeu? Porque muita coisa engana, né? Aí tem esse problema da distância. Outra coisa, antigamente, o compositor ele fazia o samba para a bateria. Se a bateria é daquele jeito, ele fazia daquele jeito, malandreado. Se fosse um pouquinho para frente, ele fazia. Hoje não, tem que fazer o samba, a gente que tem que correr atrás do samba, a bateria tem que correr atrás do samba,
e tá um Tom Jerry danado. Meu. Ninguém sabe quem é quem, ninguém pega quem é. É porque só escuta o diretor de carnaval falar, nós somos a primeira escola, temos que entrar para frente para ganhar. Aí o outro da outra escola, nós somos a segunda, nós temos para ganhar. Essa terceira tem que pagar, a quarta tem que... Todas elas tem que entrar para frente para ganhar. Ninguém fala que tem que vir num andamento suave, gostoso de ouvir, entendeu? Essa coisa já está me irritando muito. E eu cheguei ao ponto de falar, chega, não quero ser mais mestre de bateria. Porque eu gostei do samba, do jeito que ele vinha, daquela malandragem, daquele andar do passista descendo já o morro, aquele gingado já. Né? Agora, pô, fica difícil pro passista de sambar, que é muito rápido. Eles reclamam comigo, eu falo, tem que sambar porque eu gosto de sambar, mas que está difícil, tá. O ritmista fala, pô, Dilon, suei pra caramba. Eu tinha o prazer de o meu ritmista falar, pô, Dilon, acabou? Já acabou? Por quê? Eu não queria um ritmo para o cara, eu queria para ele tocar, não para ele esgaçar o instrumento. Então, sempre gostei de um andamento bem moderado, que era para a gente fazer um trabalho bem gostoso com a bateria. Outra coisa, o mestre de bateria também, por sua vez, ele tem que equalizar a bateria. Não, tem mestre de bateria que ele bota 60 tamborins na bateria. Eu sou contra, né? Mas cada um gosta do seu, por ele mesmo, né? Por que 60 tamborins? O tamborim, quando cai para a segunda, normalmente ele vem fazendo desenho. Pô, já fica 60 meio que alto e baixo. Devido a esses 60 tamborins, nós já temos uma perca muito grande. E outra coisa também é a entrada do box. O diretor de harmonia, ele quer que a bateria entre de frente. Para ele é uma maravilha. Entendeu? Entrou de frente, não vai ter buraco nenhum. Mas eu ficava mais feliz se ele fosse lá na frente e voltasse de marcha ré. Por que eu falo isso? Porque eu tenho a minha bateria, eu começo a armar minhas cuícas, eu sei que é um cara bom de marcação na cuíca e sei que gosta de brincar. O que gosta de brincar, eu não gosto de botar pelas pontas, porque ele me atrapalha muito, eu gosto de botar ele mais para o meio. Então, eu começo a dividir minha bateria, botando os marcadores na ponta, um de brincar ali, outro de... Mas não é brincar também toda hora não, senão fica uma briga de gato, de cachorro danada, né? É brincar numa hora certa. Então, e o tamborim? Aí eu tenho um tamborim, ele tocou tamborim, sabe o que é isso? Tem um cara, ele tem a pulsação boa, já vi ele tocando. Eu, com a minha idade agora, eu não tenho a pulsação dele. Quer dizer, eu vou tocar a mesma coisa que ele toca, só que ele está mais novo, coisa e tal, e vai. Então, eu não posso botar, por exemplo, outro bom do lado dele. Eu boto um modulão do lado dele que está, sabe a batida, mas não está com o braço mais igual dele, mas ele vai me levar. Tipo assim, deu para entender? Vai no vácuo. Então, a minha bateria, não é que o cara seja ruim, é que não tem a pulsação igual a dele. Então, eu vou dividir minha bateria assim na escola. Eu preparo minha bateria toda assim, cuíca, caixa. Eu não posso botar um naipe, botar 10 caras de caixa bom do lado de lá, que a bateria tem esse corredor aqui mesmo, né? Se eu botar 10 bom lá e aqui eu não botar uns 5 daquele para cá, olha o navio como é que fica. Só para escutar aqui, toda hora a bateria vai dar uma desandada na avenida, quer dizer, atravessar a bateria, porque eu coloquei muito. Aí aqueles caras que são bons, eu boto 5 lá e 5 aqui. Mas tudo dividido, deu para entender? Por quê? Senão, se a gente não fizer traçar isso aí, vai dar ruim depois lá no final. No final não, no meio do caminho, do percurso. Então, é onde eu falo que a bateria deveria vir de frente, vir direto, passar do box, depois voltar de marcha ré. Eu não perdi um elemento meu, de onde coloquei. E outra coisa, em relação a isso, quando eu entro de frente, que a bateria está lá dentro, até chegar aqui, leva mais ou menos uma passagem de samba enredo, 2. E, quer dizer, nós temos mais ou menos 100 instrumentos parados. Entendeu? Eu não vou nem falar isso aqui porque está gravando, porque era a hora que eu ia meter-lhe a caneta. Ué, cadê a bateria? Sumiu, o cara foi para o buraco. Porque são 100 ritmistas que estão voltando lá de dentro para vir aqui, para poder ficar no mesmo, na posição que deveria, entendeu? Me atrapalha muito isso. Eu já briguei para caramba com o diretor de harmonia. Gente, vocês não sabem como é que é difícil lidar com o diretor de harmonia. Ele quer daquele jeito porque ajuda ele. Mas, para mim, embaralha tudo. Entendeu? Fica meio difícil para mim trabalhar assim. Tem uma coisa para falar? Eu queria esclarecer uma coisa. Eu já ouvi várias discussões, o que é melhor? Mestre porta-bandeira na frente da escola ou na frente da bateria? Atrapalha na frente da bateria? Olha,
se a harmonia trabalhar certinho, não atrapalha, não. Eu vou depender muito da harmonia. Porque, às vezes, a harmonia deixa aquele pessoal... Aqui está porta-sala e porta-bandeira. Mestre-sala e porta-bandeira. Aqui está indo, a escola já está indo. A escola está indo. Eu estou aqui, ó, parada aqui. Ela está se apresentando ainda. A escola está indo. Quando ela terminou de apresentar, que ela correu rodando, foi para lá, e para me levar esses 300 rapidinho. Aí eu fico para trás. Mas se trabalhar, pô, aí aquele que eu falo, o diretor de harmonia é bom ali naquela hora. Que a gente começa a traçar aqui no quadro é muito fácil. Lá na avenida que é o gostoso, né, irmão? Lá que eu vejo muito se quebrar lá, que vem aqui pro quadro e fala pra caramba. Lá se quebra por causa disso aqui. Entendeu? Ela aqui acabou a exibição dela. Rapidinho os dois daquelas piruletas lá que eles fazem, tapou o buraco dela e eu fiquei com o meu aqui, ó. Quem vai segurar o meu buraco? Se eu correr, a bateria é uma merda. A bateria dele é muito ruim. Entendeu? Então, se trabalhar um diretor de harmonia, que sabe fazer o trabalho e liga lá para frente, ó, não puxa agora não, que agora vai sair a porta-bandeira. Pronto, vai dar tudo certo. Mas tem o negócio do ego, de vaidade, essas coisas aí que a gente perde muito na avenida. Para fechar essa primeira parte, Codilon, essa questão que você, no início, falou, que antigamente você conseguia, de costas, identificar, né, qual era a bateria que vinha, ao longe. Hoje a gente consegue isso, óbvio, com mangueira, porque tem uma característica muito própria, a Mocidade tem lá uma inversão de surdos, e a gente consegue identificar a batida de caixa, mas, tirando, acho que essas duas, as outras, para os leigos, né, como eu, já começa a confundir. E eu ia te perguntar assim, eu te pergunto isso, você não acha que também nessa estrutura, que interfere diretamente com o conceito de arte, porque está mudando, né, a forma de uma bateria tocar, não é muito também de responsabilidade do jurado, que muitas vezes impõe a vontade dele, o gosto dele, se sobrepõe à característica da própria bateria? Bom, eu não entendi muito o que você falou, não. Você acha que a culpa das baterias estarem tão iguais, a culpa é do jurado, que fala tem que ser assim, não pode ser diferente? Bom, isso aí é... O jurado, olha só, o gosto dele é o gosto dele, não é que tem que ser assim. Está errado essa parada. Então, agora, antigamente, está todo mundo agora apertando um surdinho de terceiro igual um coquinho. Toc, 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 toc. Pô, porque o jurado gosta assim. Não tem que ser assim. Eu tenho que passar lá com 3 sons, por exemplo, no caso da outra, bateria sem ser a mangueira. São 3 surdos, primeira, segunda e terceira. Eu tenho que passar ele diferenciado na afinação. Aí o jurado tem um gosto dele, aí, quer dizer, o pessoal está todo mundo correndo para um lado, você puxou um papo muito bom, para poder fazer o gosto do jurado para ganhar o 10. Então, tipo a Mocidade. A Mocidade, a afinação da Mocidade é invertida. A única que é o contrário. O jurado não gosta daquela afinação. O problema dele, não gostar. Mas se passar certo, meu amigo, eu vou dar 10. Não tem que ser o gosto dele. Então ele vai querer mudar a Mocidade, vai querer botar a segunda na mangueira, e o povo está aceitando isso. A minha briga é essa, ele não pode fazer isso. O dia que botar, entendeu? Mudar a afinação da Mocidade, até fui na Mocidade para dar uma força lá, até pediram, Dilon, se quiser mudar. Eu falei, não, se eu mudar isso aí, bicho, vai perder a graça. O gostoso é ver a diferença da batida da Mocidade, a inversão, né? É inverso. Então, se for fazer tudo o que o jurado quer, nós vamos perder, vamos botar aí na avenida, é um carro de som elétrico aí só com ritmo. E com aquele ritmo de rave. Do jeito que está esse andamento, esse é o ritmo de rave. Obrigado, Odilon. Daqui a pouco tem as perguntas que vêm do pessoal. Vou passar agora a bola para Maria Augusta. Então, Leandro Vieira. E aí aproveitar, Leandro, só para dar um pontapé inicial, e aí o bairrismo fala um pouco mais alto, o Arlindo Rodrigues, carnavalesco de grande escola, inclusive da Imperatriz, tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, até botei aqui, ele falou assim, os pseudos intelectuais e os snobs acham que escola de samba, para ser boa, tem que ter mau gosto, o que não é verdade. Me nego a cobrir tudo o que faço com cachos de banana e abacaxi só para parecer brasileiro. Ora, me deixem pintar o que eu quero e depois examine se minha arte tem qualidade.
Eu acho que o Arlindo foi um grande interlocutor, né, entre a academia, ou seja, o acadêmico, e o popular, no momento em que o Pamplona, né, traz isso para o Salgueiro, Augusta, Rosa. Então, deixando a bola para vocês nesse sentido dessa linha tênue, né, entre o acadêmico, vamos dizer assim, e o popular, enquanto um influencia o outro, enquanto nessa conversa aí artística. Passar para o Leandro. Primeiro, boa tarde aí todo mundo. Eu estou um pouco envergonhado que depois que eu soube que era o Odilon e Augusto, eu quero saber o que eu vim fazer nessa mesa, assim, porque só tem fera. E fiquei feliz da vida que a Augusta pediu para falar depois, porque se eu tivesse que falar antes, ela falar depois. Se eu tivesse que falar depois dela, eu não ia ter o que falar. Então, fiquei um pouco preocupado. Você é a renovação, e isso é maravilhoso. Já fiquei mais tranquilo agora, já. Então, primeiro agradecer o convite do Bonatti, de poder estar aqui essa tarde falando de carnaval. E fico feliz também que assim, não são as caras que sempre a gente está vendo falar de carnaval, né? São muitas caras novas, o que mostra que desfile de escola de samba desperta interesse, e eu acho isso super importante, né? Esse diálogo, essa possibilidade de estar discutindo carnaval, de estar falando sobre desfile, de constatar que isso está vivo, que isso faz parte do interesse, que faz parte do interesse da nossa cultura. Isso é bacana. Falar de desfile de escola de samba enquanto arte é uma coisa que talvez seja uma das minhas preferências de discutir carnaval, porque é como eu enxergo, de fato, o desfile de escola de samba. E depois eu vou falar um pouco dessa questão do Arlindo, que ele citou, que é um cara que eu sou super fã, não tive tempo, não tenho idade para ter visto carnavais do Arlindo, mas tem o YouTube e tem o Google aí que mostra tudo isso muito fresquinho para a gente, mas é um cara que eu tenho, ele faz parte da minha formação visual, da minha identidade, da identidade que eu busco para o carnaval, justamente por causa desse pensamento dele, dessa linguagem artística, que não é uma linguagem artística comum, essa coisa boba de bananas e abacaxis, entendeu? Mas é um cara que eu vou falar mais para frente. Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que ser dita sobre arte e carnaval é que tem uma frase que me marcou muito quando eu ainda estava na faculdade, que é que se você quer conhecer profundamente a qualidade, né, a matéria fundamental que forma um povo, né, você tem que olhar para a arte que esse povo produz. Isso me marcou profundamente, porque eu acho que é bem isso mesmo, né? Para você conhecer a qualidade desse povo, a qualidade da gente que nos forma enquanto nação, olhar para a arte que ele produz é fundamental para o entendimento de saber quem é esse povo. E eu acho que um povo que tem a literatura do Ariano Suassuna, que tem a música do Heitor Villa-Lobos, que tem o barro do mestre Vitalino, que tem a estilogravura do J. Borges, e tem, vou puxar um pouco a sardinha, e tem a capacidade de criar a Estação Primeira de Mangueira, eu acho que é um povo que merece atenção e merece muito respeito, porque produziu, de fato, algo artisticamente muito significativo. E eu vejo muito o desfile de escola de samba muito como assim, uma junção de todas as vocações, talvez das principais e melhores vocações do povo brasileiro, né? Eu separei alguns tópicos aqui rapidinho para a gente poder ter uma certa orientação na conversa, porque senão a gente fica falando muito. E eu acho que essas muitas qualidades agrupadas num desfile de escola de samba, eu acho que é o que torna... Eu vou falar espetáculo aqui, mas eu detesto essa palavra, assim, espetáculo, mas acho que talvez, no momento, para todo mundo entender melhor, porque só para esclarecer, para não ficar o espetáculo, né, assim, eu considero o desfile de escola de samba como espetáculo porque considero desfile de escola de samba espetacular. Não espetáculo no sentido de show, né, essa coisa assim. É espetáculo porque é espetacular, não é o espetáculo esse que o jornal fala, né, assim. Então, essa capacidade de reunir as vocações brasileiras eu acho fundamental, né? Primeiro, vamos falar, o Odilon já falou da capacidade rítmica, né? É impressionante a qualidade
embora o Odilon tenha esse apuro técnico maior, mas é impressionante a qualidade de uma bateria de escola de samba, né? A capacidade que aqueles 200 e poucos, quase 300 homens e mulheres, né? Mas aquelas pessoas conseguem imprimir aquela força, que eu não conheço até quem não gosta de samba mesmo, não acredito que não se arrepie ao estar ao lado de uma bateria, né? Então, aquilo é muito bonito, aquilo é muito vivo, né? E quando você vai avaliar toda essa questão histórica, que o Odilon falou e o Bonatti reforçou no começo da conversa, dessa ligação ancestral das baterias com os terreiros de origem, com os santos que tocavam, com os santos para quem elas tocavam, né? A batida que era uma batida característica porque era ligada a um terreiro de Oxóssi, uma batida característica porque era ligada a um terreiro de Xangô. Tudo isso é muito bonito, né? E isso reunido dentro de um desfile, dentro de uma concepção artística, torna aquela qualidade intangível. Não é uma coisa que não dá para a gente mensurar aqui, porque são dessas coisas sublimes mesmo, né? Então, para além da bateria, a gente encontra a capacidade, que acho que é uma das principais vocações do povo brasileiro, é a capacidade de compor. Eu não ouço muito a música que é produzida no mundo, não. Eu sou um pouco barrista, eu ouço muita música que é produzida no Brasil. Mas mesmo sem ouvir a música que é feita no mundo, eu acho um pouco difícil ter tantos compositores bons como um Chico Buarque de Holanda, como o próprio Cartola. Acho que em que lugar do mundo, talvez uma pessoa sem tanta instrução, ou instrução quase nenhuma, teria a capacidade de compor uma obra como é a obra do Cartola, né? Que outra manifestação artística no mundo produziu tantas obras de qualidade inquestionável, né? Estou falando aqui, se for citar compositores, a gente tem Dona Ivone Lara, Silas de Oliveira, Candeia, muitos. Vou citar mais esses assim tradicionais para a gente não estender muito para cá, porque também se estender muito para cá a gente passa um pouco de vergonha. Mas para falar justamente dessa qualidade de compor, né? A qualidade também de você reunir a questão do próprio espetáculo, né? Tem uma frase também, que é uma frase até um pouco preconceituosa, que fala que no Brasil só o carnaval é sério, né? E isso talvez mostre a qualidade do carnaval que é feito no Brasil, porque tudo no Brasil tem essa coisa de dar um pouco errado, né? E o desfile é o desfile que acontece há anos, todo ano, embora a gente tenha alguns percalços de atraso, mas acho que nunca ficou sem carnaval porque as escolas não desfilaram, porque não atrasaram completamente. Mas é uma coisa que acontece de fato, e é uma coisa que nos orgulha e deve nos orgulhar, porque a gente está falando de uma atividade artística que, primeiro, não encontra nenhum paralelo próximo a nada no mundo, né? O brasileiro tem uma mania de imitar muitas coisas de fora, mas esse espetáculo que nós aqui inventamos, que nós aqui concebemos, que apesar das transformações, continua sendo um espetáculo cultural. Claro que tem toda a influência que faz parte também, porque a gente está falando de uma atividade viva, a gente não está falando de uma atividade morta, e desfile de escola de samba é cultura viva, e por ser cultura viva, está suscetível a todas as questões atuais, as questões econômicas, as questões financeiras, o desinteresse. Ela dialoga com esses interesses novos, com as redes sociais, com a internet. Então, é um assunto para outra mesa, mas é importante dizer que o desfile de escola de samba está vivo, e por isso a gente está sempre questionando, está sempre debatendo. E eu tenho que falar também aqui, acho que foi até por isso que o Bonatti me chamou, pela questão plástica da coisa, né? Que mesmo sendo carnavalesco, mas talvez seja a questão que menos me interessa, porque é o meu trabalho, mas eu gosto de escola de samba. Eu comecei a gostar de escola de samba por causa de bateria de escola de samba. Eu faço a plástica da escola porque é a vocação que eu tenho para fazer, né? Eu nasci sabendo desenhar, tive que fazer faculdade de arte, quis fazer.
mas gosto de escola de samba por outros motivos, entendeu? O que me desperta o interesse em escola de samba são outros motivos que me levam a pensar e me levam a ter vontade de fazer escola de samba. Mas o meu trabalho é desenvolver plástica para desfile de escola de samba. E se a gente for falar disso, a gente tem que levar em consideração toda a contribuição artística de grandes carnavalescos que construíram a história do carnaval e construíram um pouco as escolas, né, as escolas estéticas do carnaval e as próprias escolas que consagram algumas escolas de samba, né? O Bonatti citou o Arlindo Rodrigues, e o Arlindo é um carnavalesco que, basicamente, eu acredito que ele moldou a estética da Imperatriz Leopoldinense, né? A melhor Imperatriz Leopoldinense até hoje é uma Imperatriz Leopoldinense que lembre a estética do Arlindo Rodrigues. E depois ela foi reafirmada, assumiu um novo significado com a Rosa Magalhães, que continua trabalhando, né? Claro que não trabalha igual o Arlindo Rodrigues, não é que não trabalha igual, não é diminuindo, não. Tem a qualidade artística dela, acho que todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe que eu sou declaradamente fã da Rosa Magalhães, mas ela reforça alguns pensamentos próprios, que são pensamentos próprios da escola Arlindo Rodrigues. E esses carnavalescos, né, o Pamplona, essa história de o Salgueiro vem muito bem quando faz carnaval afro. Isso é uma coisa intimamente ligada às propostas e os questionamentos do Fernando Pamplona. Quer dizer, isso está quando isso, Augusto? Quando é que é? O Pamplona está nos anos 60. Então, isso é uma coisa tão impregnada nas histórias dessas escolas que o fato do Pamplona ter iniciado esse aprofundamento da cultura afro no Salgueiro, até hoje reflete em como o desfilante salgueirense se enxerga em sua melhor fase. Então, tudo isso, todas essas contribuições somadas, elas ajudam a dar sentido, a dar significado ao desfile de escola de samba que a gente conhece, né? Essas capacidades que o povo brasileiro tem, esses artistas que transformam a festa também eu vou corrigir, porque também é uma coisa que eu sempre falo contra, essa questão da festa, né? O desfile de escola de samba não é festa. As pessoas festejam ali também, mas não é festa. Mas também a gente acaba repetindo isso de uma forma até inconsciente. Mas todas essas contribuições, esses diversos saberes reunidos, fazem do desfile essa qualidade máxima que nos traduz enquanto povo. E é por isso que desfile de escola de samba me interessa, e é por isso que desfile de escola de samba deve e merece ter o respaldo dos governos, deve ter o respaldo da sociedade, deve estar sempre na pauta de discussão da cidade. É isso que eu tenho para falar por aqui. Eu convido? E vou aproveitar para chamar o André Diniz aqui para a mesa, que ele chegou aí. Bom, agradecer a presença do André, professor André Diniz, estava no ofício da função, dando aula, e já colocando ele aqui no fogo, né? E falar mais direcionado à questão do samba enredo como arte. André, o Odilon estava falando aqui, hoje, essa questão da bateria, que antigamente o samba era feito para bateria. Né? O compositor, quando chegava numa escola de samba, ele tinha que compor a sua obra pensando na característica rítmica daquela escola, né, para tentar se adaptar. Hoje não. Hoje esse ar profissional que tomou, a bateria que corre um pouco atrás do compositor. E aí, já fazendo
a minha função aqui é botar lenha na fogueira, muitas vezes o carnavalesco interfere também diretamente nisso. Vou dar um exemplo do samba que o Odilon colocou aqui, o samba da União da Ilha, né? A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela. De repente, se você chegar com um samba desse hoje para o carnavalesco, ele fala assim, não, mas isso aqui não está no enredo. Né? Se você chegar para um Liberdade, Liberdade, você vem lá, vem reviver comigo amor, fala, surgem os tamborins, vem emoção, a bateria, não, isso aqui não está no enredo. Então, a arte de compor, até porque é para uma obra, né, pensada, tem um enredo, tem um tema, tem a interferência aí direta da figura do carnavalesco, que, claro, quer defender dentro daquele samba a obra que melhor vai demonstrar o que ele está se propondo a conduzir na avenida. Queria que você falasse um pouquinho dessa arte de fazer samba enredo, com todas essas barreiras, vamos dizer assim, artísticas que você acaba tendo que lidar no dia a dia. Caramba, boa tarde a todo mundo. Desculpa a correria, vim realmente enlouquecido do trabalho. São temas muito, muito gigantes. Cada coisa aí que foi falada, a questão das baterias, a questão da convivência com os carnavalescos, são dois assuntos muito compridos. Primeiro, em relação à bateria, a gente hoje acho que até perdeu um pouco isso, né, mestre? Está tudo igual, né? Porque hoje nós temos a ditadura da Liga e dos jurados. Um diretor de bateria da Vila uma vez me passou um áudio de um jogador que falou para ele, pô, cara, você tem que botar mais caixa e tem que tocar igual a Tijuca, porque senão você não vai tirar 10. Quer dizer, a forma de tirar 10 é fugir à organização, à forma do toque da escola, é isso? Então, é sair do que a gente considera certo, ou do que a gente considera a nossa raiz. Então, eu tenho saudade dessa época que a gente tinha que fazer mais ligado ao toque da escola, né? E tem também o diretor de harmonia, que nem sempre é da escola, que chega na escola e ele quer que o samba... Não, o samba tem que tocar em 150 ou 148 batidas por minuto. E o mestre não me deixa mentir. A Vila tem um toque de tarol que, se tocar 150, 148, é impossível de fazer. É impossível de fazer. Precisa de uma coisa um pouco mais responsável. E aí o compositor fica enlouquecido entre ser respeitoso em relação ao toque da escola, quer dizer, não pode correr muito, mas, ao mesmo tempo, fica com o diretor de harmonia no ouvido dele, falando que não pode ser para trás, que tem que acelerar. Então, a gente fica entre a cruz e a espada em relação à aceleração. O que a gente tem o que o compositor acaba tendo que fazer, ele vai mutilando a melodia do samba e arrancando as palavras, porque se você faz a minha alegria atravessou o mar, e vira corrida de cavalo. Você começa a cantar muitas palavras ao mesmo tempo e você não consegue cantar, porque corre o andamento e as palavras ficam incompreensíveis. Então você hoje já falaria, a minha alegria já viraria a alegria. Para você vai tirando, as pequenas palavrinhas vão sendo tiradas, isso às vezes compromete a mensagem, para tentar se adequar à modernidade, ao que a Liga e ao profissional do carnaval, que é menos ligado à identidade da escola, acaba te exigindo. Então você fica... E outra coisa, se você não fizer do jeito que o diretor de carnaval, que acabou de chegar, quer, você perde o samba. Nós ainda temos esse problema, nós somos julgados o tempo inteiro já dentro da escola. Então, se você não fizer o que a diretoria quer, você perde. Se você fizer se não fizer o que a identidade da escola quer, você perde apoio dentro da escola. E a questão dos carnavalescos, eu tenho uma metodologia um pouco fora do comum. Eu nunca trabalhei com o Leandro, nem com a professora, mas eu não gosto de levar samba para carnavalesco, eu não gosto de levar samba para tirar a dúvida. Porque, muitas vezes, você enxerga uma coisa no enredo que o carnavalesco não enxergou. E que talvez engrandeça o carnaval dele, mas, às vezes, ele não quer colocar aquilo. Por exemplo, no ano de 2009, acho que todo mundo lembra que a Vila, em 88, cantou Nossa Sede é Nossa Sede. Pô, aquilo para a gente, cara, ter a quadra, era tudo. A gente precisava Aí a Vila construiu a quadra em 2009. Eu tinha certeza absoluta que o Alex de Souza não ia aceitar eu colocar a construção da quadra no enredo. O enredo era o centenário do Teatro Municipal. Como é que eu ia colocar a construção da quadra da Vila Isabel? Eu levei o samba para o carnavalesco aprovou tudo e perguntou,
E o refrão? Falei, o refrão eu não tenho. Eu já tinha o refrão pronto, que era em homenagem à construção da quadra, no alto da sede, a coroa de brilha. Então, quer dizer, a gente é muito o tempo inteiro podado pelo sistema, né? Acho que como todo mundo aqui. O tempo inteiro a gente é podado pelo sistema e pelas formas de julgamento. E a gente ainda é mais um pouco, porque a gente é julgado dentro da escola e julgado pelos jurados também. Eu acho que é meio por aí. Eu vou aproveitar, vou falar, é porque falaram do carnavalesco, do compositor, aí eu vou vou falar um pouquinho a respeito disso, de como eu enxergo um pouco essa relação do compositor que faz o samba para o enredo. E, na verdade, é o seguinte, né? O samba enredo, ele, inevitavelmente, ele é uma obra encomendada. A escola determina um enredo. Quando eu digo a escola, pode ser, nos modelos atuais, a escola pode determinar um enredo. A escola determina um enredo e passa para o carnavalesco, ou o carnavalesco oferece um enredo à escola. No meu caso, nos meus últimos não, porque parece que eu tenho um tempo fazendo carnaval, né? Só tem 4, então é pouco. Mas eu tive a felicidade dos meus 3 carnavais e o próximo 4º carnaval, de todos serem enredos autorais. Então, o samba enredo ele acaba sendo uma obra encomendada. E isso acaba direcionando a produção do samba, né? Eu particularmente, não sou um carnavalesco muito chegado a direcionar samba enredo. Eu sempre digo que os compositores fiquem à vontade de escreverem, mas eu gosto que os compositores, não é tirar dúvida, porque eu não me coloco na condição de esclarecer, mas eu acho que o compositor é o principal parceiro do carnavalesco na produção do desfile. Eu acho que esse entendimento ele tem que ser muito claro entre o carnavalesco e o compositor, porque a única pessoa que sabe antecipadamente o que será um desfile de uma escola é o carnavalesco. Ninguém consegue imaginar o que é um desfile de uma escola antes do carnavalesco, porque o carnavalesco ele consegue entender e visualizar. Por exemplo, eu já vejo o desfile da Mangueira do ano que vem pronto na minha cabeça. Eu sei tudo o que vai ter um desfile. Eu nem desenhei ainda tudo, mas tudo o que eu tenho que desenhar, tudo o que eu tenho que fazer, tudo o que eu tenho que produzir já está decidido na minha cabeça. Eu não tive tempo ainda de fazer, porque leva tempo, mas já está resolvido há muito tempo, desde que escrevi a sinopse, o que é o meu abre-alas, o que é o segundo carro, o que é o terceiro carro, o que é a 4ª ala, o que é a 17ª ala, o que é a 20ª ala. Então, o carnavalesco, por ele ser quem vai roteirizar isso, ele tem isso de forma antecipada. E o compositor, de certa forma, ele é o cara que ele vai dar voz a isso. Então, eu acho importante a parceria entre o compositor e o carnavalesco. Vou citar só um exemplo aqui. É um exemplo assim, esse é pessoal e acho que ilustra bem um pouco essa questão do que o compositor quer dizer e do que o carnavalesco quer dizer. No meu carnaval de estreia, que foi na Capixaba dos Pilares, eu tinha um carnaval extremamente crítico. Ele era um carnaval que apontava muito para a comercialização do carnaval. Era um carnaval que falava, o mote do enredo era a questão sobre o comércio informal. E o encerramento do meu desfile, ele falava muito dessas relações de compras de vaga de musa, de compra de rainha de bateria, de troca-troca de mestre-sala, de porta-bandeira, de mestre de bateria. E falava, uma coisa que eu queria falar fundamentalmente era sobre os escritórios de samba enredo. Que eu acho, e eu queria tratar isso, né? Eu lembro, o meu último carro tinha assim, vendo o refrão, troca-se... Tinha umas frases eram diretas à questão do escritório. E aí, por coincidência, o Samba Campeão, que é um samba de um compositor chamado Fernando de Lima, que escreve para um monte de gente também, faz parte desse negócio, mas aí ele chegou lá,
ele contava o enredo todo, mas na hora de falar do escritório, ele queria falar bem do escritório. Aí ele chegou lá e era assim, tem escritório que só faz samba de prima, querendo dizer que tem escritório que só faz samba de qualidade. E aí eu falei assim, cara, olha só, eu não estou fazendo um carnaval para falar mal disso. Não me interessa que se você faz parte dos escritórios, mas para esse carnaval aqui não vai ter jeito. Aí ele foi obrigado, não, ele trocou porque quis. Mas ele botou, tem escritório de samba, não, tem escritório de samba, não, tem escritório de samba quebrando a firma. Eu falei, agora você está dizendo o que tem que ser dito. Então, essa questão do que o compositor tem vontade de dizer e o que tem que ser dito, existe uma diferença. Por exemplo, quando você propõe, no meu caso, um carnaval que vai falar mal do escritório, e o cara faz parte do escritório, ele tem resistência de falar. Então, ele queria dizer que tem escritório que só faz samba de qualidade. Quando ele tinha que dizer que tem escritório que está quebrando a firma. E foi o samba que foi para a Avenida. Quer dizer, ele foi campeão, então teve alguma vantagem. E voltando a falar uma coisa que, só para poder complementar um pouco do que ele disse, a respeito do compositor que tem que se render a questões mercadológicas, né? Porque o interesse o interesse continua sendo ganhar, né? Mais do que... Eu não estou aqui para julgar o certo ou o errado, mas mais do que discutir isso que a gente está tentando discutir aqui, na hora final lá do negócio, o interesse é ganhar. Então, o interesse é ceder a esse tal diretor de harmonia, o interesse é ceder à tal ditadura da Liga, o interesse é ceder a isso tudo. E tem uma frase do Darcy Ribeiro que eu acho que resume bem essa questão, que o Darcy Ribeiro ele fala que ele fracassou em quase tudo o que ele se propôs a fazer, mas ele jamais gostaria de estar no lugar de quem ganhou dele. Eu acho que isso é o que a gente tem que pensar. Continuar a gente tem um tempinho com o André. Professor, uma outra coisa que eu acho que é relevante no momento que a gente vive discutindo no Carnaval, enquanto arte, quanto samba, né, produção de samba enredo quanto arte, é que a gente vem acompanhando nos últimos anos uma diminuição considerável na quantidade de sambas, né, que entram na disputa. Escolas que tinham 40, 50 sambas, hoje estão com 12, 11. Tem um lado, claro, que é o financeiro. Muitos compositores não conseguem ter o suficiente para participar de uma disputa numa grande escola, mas eu também vejo, e vou dar como exemplo uma situação esse ano lá na Imperatriz, e eu tenho intimidade e liberdade para falar sobre isso, porque é um grande amigo. O Toninho, professor, não colocou samba. E ele falou, poxa, seria a competição de número 50 na Imperatriz, e eu não vou participar, porque hoje eu não tenho mais como competir com tanta coisa. É a torcida, é o animador de torcida, é o vídeo do samba, é o teaser do samba. Então, é muita coisa que, no final, sei lá, eu ainda acho... Eu falei para ele, Toninho, sobe lá e canta o samba, que se for bom vai ganhar. Aí ele falou, não é assim, não. É ou não é? Realmente, hoje, para você ganhar um samba, além da qualidade própria do samba, você tem que estar munido de todas essas situações para participar da disputa? Vamos lá. Primeiro, deixa eu contrapor algumas coisas que o Leandro falou aqui. Eu estaria do lado do Darcy Ribeiro. Por exemplo, se eu fosse elogiar esse negócio, se minha ideia fosse elogiar as firmas, eu perderia o samba. Né? Eu acho até que naquele ano eu tinha um samba na Caprichosa e eu tirei o samba na final. Porque exigiu... Não, eu falei no final, eu pichei o escritório, mas falei no final que o sambista de verdade não se vende. E aí o samba teve muitas críticas, acho que antes da final teve uma não, tem que mudar isso. Eu falei, isso aqui eu não mudo. Tiro o samba, porque eu não vou tirar, porque eu tenho certas coisas que eu não me vendo. Então, falando assim, todo mundo quer atender o sistema, mas desde que não corrompa os nossos valores, conforme eu estava falando até do toque lá da bateria. A outra coisa que eu acho, assim, eu respeito pra caramba essa ideia de que o carnavalesco tem o desfile na cabeça, e que o desfile é esse ponto final. Mas uma vez eu estava falando com a Rosa sobre o Festa no Arraiá. Né? Esse samba Festa no Arraiá, para lá de bom.
Esse samba, a Rosa falou para mim, se você trouxesse esse samba para mim, eu ia cortar ele todo. Ele não ia para a avenida. Aí eu falei, e aí, Rosa? E aí vocês cantaram, né? E aí, ela falou, eu tive que botar uma porra de um galo no início do desfile, eu tive que mudar o meu desfile todo, porque meu filho... Isso aí que é a minha principal divergência em relação ao Leandro. Aqui a gente, que é a parte plástica, é perfumaria, filho. Vocês, isso aqui é escola de samba. Então, o principal aqui é o samba. Se tiver um samba intergaláctico, eu mudo o meu carnaval todo e faço outro carnaval. Porque o mais importante aqui, é lógico que a gente tem que se curvar, eu entendo o lado do Leandro, tem o carnaval todo, ele tem a pressa, ele tem que desenhar, ele tem que... Mas eu talvez seja romântico, eu sou o outro lado, né? Eu estou no outro lado. Então, para mim, eu acho que um grande samba é capaz de transformar. Quem viu aquele desfile da Vila sabe que, plasticamente, a escola estava com dificuldades, mas a escola já entrou na avenida com o samba empurrando tudo, gostando ou não do Explode Coração do Salgueiro enquanto qualidade. Entrou na avenida, acabou o carnaval, porque todo mundo começou a cantar. Então, eu, como defensor da outra parte, eu discordo nessa parte do Leandro, mas acho totalmente natural que a gente esteja em lados opostos. Quanto à diminuição do número de sambas, olha, tem muita gente querendo... Acho que eu vou me alongar. O primeiro samba que eu fiz foi para o Carnaval de 94. Eu ganhei o samba, ganhei todos os prêmios do Carnaval e todas as notas 10. Eu tinha 20 anos. Aí, em 95, aconteceu a mesma coisa. Eu ganhei todos os... Quando perdi o estandarte de ouro, ganhei todos os prêmios, ganhei o notas 10. Eu comecei a acreditar que eu era bom naquilo e que eu ia viver daquilo, de samba enredo. Aí, o que eu fiz? Não estava estudando, terminei o ensino médio, falei, não vou estudar não, isso aqui está me dando dinheiro. Todo ano, e na época o dinheiro era bom, porque não tinham 10 parceiros. Pô, eu pagava o Richa, que era o maior cantor, eu ganhava a mesma coisa que eu ganho hoje, num samba. Eu pagava o Richa, que era o maior cantor do Rio de Janeiro, R$50. Hoje, para contratar um cantor de ponta, é 2.000. Sendo que a minha grana é a mesma, desde aquela época. E aí, em 95, eu ganhei de novo. Aí, em 96, eu falei, quer saber? Eu sou bom nisso, vou ganhar outra vez. A gente pode falar isso, não tem problema nenhum. Pediram ajuda ao tráfico, e o meu samba perdeu na Vila para o tráfico. O tráfico desceu, e assim dizem, né? Porque eu não fui lá conversar com ninguém, né? Não fui lá perguntar. Mas assim dizem que eram 3 votantes e que eu tive 2 votos. Mas perdi, né? E a partir dali eu voltei, eu falei, quer saber, eu vou fazer faculdade do que eu gosto, eu vou ter a minha profissão e o samba vai ser um a mais. Se ganhar, ótimo. Se perder, que pena. Porque se todo mundo quiser fazer alguma coisa daquele samba, o samba não tem cara, ou é uma colcha de retalhos, e não é, o samba é bonito, ou alguém ficou na aba. Então, assim, a necessidade dos compositores de não perderem, porque eles precisam daquele dinheiro, também ajuda para fazer essa fusão louca. Agora, preço de ingresso é um absurdo. Os descontos que são feitos pela escola, eu sempre bati nesse ponto. Sabe quanto é que dá o direito autoral de um samba enredo que volta nas campeãs, amigos? R$600 mil. 600 mil. Só que você é obrigado a editar na gravadora da Liga. Aí tu perde 25%. Então já não é mais 600, é 500. Aí as escolas de samba te obrigam a assinar um documento em que você cede direitos para as escolas. Tem escola que chegou a tirar 70% dos direitos autorais do compositor. E quando você cede o direito para a escola, eu cedi, está lá assinado, eu cedi, você passa a não poder pleitear. Se a escola não te pagar, é beiço. E ponto final, é volta. Tem um samba que eu ganhei, que eu não recebi até hoje. 300 e tantos mil de dívida com a parceria. Simplesmente não pagou e ponto final. Muda a administração, não vou pagar não, que será do outro presidente. Aí você pega, eu estava em quanto na conta? 500 mil. Tira 50% da escola. 250. Aí você fala, pô, André, mas voltando às campeãs ainda bem, é um bom dinheiro. Quanto é para disputar um samba na Mangueira ou no Salgueiro? 100 mil para disputar, 120 mil, não é mais 250, é 130. Ah, tem a rapaziada que te ajuda, o cara que dá uma força, o cara que... Já não é mais 130, é 100. Divide por 10 parceiros, é 10 mil para cada um. O problema não é o 10 mil, que eu não estou rasgando 10 mil, que eu estou precisando. O problema é você ganhar 10 mil no universo de 600 mil, que é o que se paga o samba enredo. Agora, quem é o culpado disso? Os compositores, que inflacionam o mercado.
Tem um puxador que trabalha comigo há 20 anos, mas hoje ele cobra R$ 2.500 para cantar. Infelizmente, não trabalho mais com ele. Né? E acho que o compositor é o principal culpado. Traz ônibus, traz ônibus, traz ônibus, traz ônibus. Enquanto a gente não parar com o circo, enquanto a gente ficar sustentando o circo, os culpados, os prejudicados seremos nós mesmos. E outra coisa, a cidade mudou, gente. Eu falo isso há 10 anos na Vila. Chega de madrugada. Está salgada a pista, cara. As escolas agora estão botando mais cedo. Tem escola de samba que faz a final de quinta para sexta. Imagina eu indo trabalhar no dia seguinte da aula às 7 horas da manhã, terminei o samba às 6. Não dá mais, não tem mais espaço para isso, para vir a madrugada, vir a madrugada, vir a madrugada. Não temos mais público. Hoje, antigamente, você parava numa comunidade e botava 3 ônibus. Hoje você para na comunidade, primeiro, tu entra, tem que se identificar. Porque já chega um cara de revólver, bota o revólver no motorista, vai estar indo para onde? Se for para uma escola de samba de facção rival, o ônibus já nem sai, sei que tu sai vivo. Quer dizer, as coisas estão muito complicadas e eu acho que toda essa parafernália de escuta de samba, as diretorias tinham que ajudar a gente e o compositor tem que pisar no freio, senão ninguém ganha absolutamente nada e hoje em dia nem as escolas. Porque quanto é para abrir uma quadra que nem do tamanho da quadra da Vila Isabel? Quanto é para abrir uma quadra dessa? 7, 8 mil? Quanto tem que vender de ingresso? Sabe, as contas estão ficando impagáveis e no final de tudo acontece o que está acontecendo. O Catimba também não está participando. Né? Então, os grandes compositores da Imperatriz não estão participando da disputa. Né? Os mais renomados, não estou colocando quem é melhor do que quem, mas os mais renomados não estão participando da disputa, porque a coisa está ficando... Aqui na Vila, sabe o que eu fiz? Participação especial. Ah, por que você botou participação especial? Eu não preciso na quadra de madrugada, não dá mais para mim, não preciso, não vou colocar dinheiro. E outra coisa, sabe qual é a minha torcida? Meus alunos. Imagina acontece alguma coisa com um aluno desse de madrugada aí, um tiroteio pega num aluno. Gente, bota de participação especial que eu não vou poder comparecer. Porque a coisa está muito esquisita, a cidade está muito violenta, e no final se gasta muito. Então, não sei onde vai parar, não sei onde vai parar, e o tempo inteiro que eu estava falando com o Leandro aqui, é o choque entre o que a gente gosta e o mercadológico, que é o que a gente, às vezes, tem que atender. Se curva um pouquinho, mas mantém um pouco e vai procurando equilíbrio. Bom, tem umas perguntinhas aqui para o final. Vou passar a palavra à professora carnavalesca Maria Augusta. Que deu o PowerPoint. Gente, eu preparei um levantamento. Eu tenho o maior respeito pelos compositores, até falei aqui hoje de manhã, que eu admiro demais os compositores, porque tem que fazer um trabalho em cima de um tema que não foi a escolha do compositor. Eu, como artista, sei o que é a gente se inspirar numa coisa que não é nossa. Por exemplo, quando impõe um enredo carnavalesco. Não vai ser a mesma coisa de que um enredo autoral. Certo? E eu penso que a coisa deve ser num acordo. Eu, normalmente, o samba é feito, quem quiser conversar comigo, conversa, e eu, normalmente, deixo uma parte do visual para definir depois da escolha do samba. À medida que vai escolhendo o samba, eu vou acrescentando coisas nos que estão ficando. Que, às vezes, tem coisas citadas na letra que só tem num samba. E, se aquele samba ganhar, eu tenho que botar para completar a interpretação, letra de samba, visual da escola. Então, eu penso que o acordo é sempre a melhor saída. E lamento muito o que está acontecendo, porque a gente sabe, não de tudo, mas a gente percebe, né, essa diminuição. Mas, de qualquer maneira, eu também citei de manhã, como ninguém no mundo, numa cidade no mundo, que produza tanta arte, tanta música, como o Rio de Janeiro, nesse momento que estão sendo compostos os sambas enredo. Das escolas, dos blocos, de tudo. É uma produção musical inédita. Né? É uma coisa que só o Rio tem. E só o Carnaval do Rio produz. Isso, para mim, é um motivo de orgulho e admiração. Mas, veja só, falando em orgulho e admiração, eu preparei um PowerPoint, por isso que eu pedi para ficar para o final, porque ele é meio longo, mas eu vou dar uma corrida. Participação da Escola de Belas Artes no Carnaval. A Escola de Belas Artes foi fundada, pode começar, foi fundada no
no início do século XIX, Dom João VI trouxe a chamada Missão Francesa. Vocês estão lendo? Porque eu posso ler. Então, vai lá, paga. Não dá, não, eu tenho que ler. Da outra vez também foi assim. Trazido por Dom João VI, em 1816, chegou ao Rio de Janeiro a missão artística francesa. Jean-Baptiste Debré, pintor aquarelista, desenhista e professor francês, integrou aquela missão e fundou, em 12 de agosto de 1816, quase hoje, né, próximo da data, a Academia de Artes e Ofícios, mais tarde a Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou. De volta à Europa, em 1831, publicou Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. Esse livro é uma documentação fundamental com os desenhos dele para o início do século XIX no Brasil. Uma das suas obras serviu como base para definir as cores e formas geométricas da atual bandeira do Brasil, que foi adotada em 19 de novembro de 89. Isso nem eu sabia. Né? Vamos lá. Então, Debré foi fundamental. Por que eu quis botar isso? Vamos lá ver depois. A atual Escola de Belas Artes, da UFRJ, foi atuante em diversos eventos de carnaval. No início, nos ranchos, grandes sociedades, decoração de bailes e de ruas, até chegar nas escolas de samba. Primeiro período, podemos lembrar os nomes de Armando Viana, Bustamante de Sá, Cádimo Fausto, Cunha Melo, Carlos Del Negro, Fernando Valentim, Fiuza, Guimarães, Gilberto Trompovski, L. Slinger, Henrique Cavalheiro, famosíssimo pintor, ele pintou rancho, tá? Leão Veloso, Monteiro Filho, Manuel Faria, Modestino Canto, Nicolau Del Negro, Pedro Bruno, Rodolfo Bernadelli, também emérito pintor brasileiro, e que participavam do carnaval, especialmente na época deles, nos ranchos, que tinham os painéis pintados. Raul Pederneiras, Santa Rosa, famosíssimo, Zaco Paraná, entre outros tantos. Bem, Raul Pederneiras eu não sei se é pai ou avô, de um Pederneiras, Arnaldo Pederneiras, que foi presidente do Império da Tijuca e tinha uma ala na Portela. Essa relação é muito interessante. Ainda no começo do século XX, o professor Rodolfo Amoedo tomou o pincel e criou o estandarte do Ameno Rezedar, que foi chamado Rancho Escola, talvez o rancho mais importante do Carnaval do Rio. O casal Marie-Louise Neri, que era figurinista e suíça, e o marido Dirceu Neri, cenógrafo e amigo de Fernando Pamplona, eles fizeram Viagem Pitoresca de Debré no Salgueiro, em 1959, ideia do presidente Nelson de Andrade. Foi o primeiro enredo onde o negro foi colocado como figura principal. Os desenhos do Debré serviram de inspiração para o Carnaval do Salgueiro. Nelson de Andrade era mulato, diga-se de passagem. Eu conheci. Bem, Quirino Camfiorito, que foi um professor emérito da universidade e foi influente para todos nós, ele fazia um elogio sempre ao Pamplona, porque foi um guia de muitas gerações de artistas para a escola de samba dos anos 60 até hoje. Vamos lá. Aí tem os trabalhos do Pamplona, que começou em 60 com o Quilombo dos Palmares, no Salgueiro. Vida e obra de Aleijadinho, Chico Rei, História do Carnaval Carioca, História da Liberdade do Brasil, Dona Beija, Feiticeira de Araxá, Bahia de Todos os Deuses, 59, Praça 11, Carioca da Gema, Festa de um Rei Negro, que o enredo era meu, fizemos João Trinta e Rosa, e Pamplona era assim, um supervisor da gente, mais velho e mais experiente. Nossa madrinha Mandeira Querida, que deu uma fofoca na avenida, o Salgueiro resolveu homenagear a Mangueira, o bicho pegou, foi complicado. Do Cauim ao Efó, Moça Branca Branquinha, do Irubá à Luz, Aurora dos Deuses,
Sérgio Cabral, a cara do Rio, Sérgio Cabral pai. Na em cima da hora. Bem, 62, o Descobrindo do Brasil, chega da Silva 63 com Arlindo. Tá? Ele foi aluno, professor e diretor da Escola de Belas Artes. Cenógrafo da TV Brasil, cenógrafo da TV Globo, e o grande, né, a figura que abriu essa parte plástica para o carnaval. Vamos lá. Arlindo nunca foi aluno, mas ele frequentava a escola. Na época, nós tínhamos um chamado curso livre. A pessoa não precisava se matricular, não precisava fazer concurso, prova, nada. E muita gente fazia isso, frequentava a escola por frequentar e para aprender. O Arlindo não foi bem um aluno livre, mas ele frequentava muito a escola. Isso é citado pelo Fiorito, que foi um dos que orientou ele. Aqui tem todos os carnavais do Arlindo e Pamplona, porque tudo é uma coisa só, na verdade. E, em 72, ele foi para a Mocidade Independente Padre Miguel. Tá? E aí ele faz vários carnavais até que ele chega na Imperatriz, né, que foi fundamental para estabelecer, como o Leandro disse, para estabelecer a cara do carnaval da Imperatriz, o estilo da Imperatriz. Eu quero aproveitar aqui para fazer um parêntese e falar de uma pessoa que, para mim, foi muito importante e pouca gente fala, que chamou-se Júlio Matos, carnavalesco da Mangueira, que eu considero um dos maiores carnavalescos que o Rio já teve. Há um preconceito evidente, inclusive entre os jornalistas, porque ninguém fala de Júlio Matos, ninguém sabe quem é o Júlio Matos, pouca gente jovem sabe quem ele foi, e ele simplesmente deu a cara da Mangueira. Assim como o Arlindo deu a cara da Imperatriz, Júlio Matos deu a cara da Mangueira. Não é verdade? O estilo Júlio Matos, ele tinha um estilo próprio, e isso, para um artista, é difícil e raro. Então, quando um artista consegue imprimir na sua obra a sua cara, é uma coisa fundamental. Eu lamento que o Júlio Matos não seja, toda vez que eu posso, eu falo dele. Vamos lá. Bem, a Escola de Belas Artes, nós fizemos uma exposição em 1881, que se chamou Escola de Belas Artes do Carnaval. Aqui na capa, Paulo do Salgueira, grande, imensa passista do Salgueiro, e que era modelo nu da Escola de Belas Artes. Salgueirense roxa, e foi um ícone do Carnaval do Rio. Foi uma exposição de apresentação dos trabalhos dos artistas. Aqui tem uma coisa interessante, vamos lá. Primeiro, Adir Botelho, Davi Ribeiro, Fernando Santoro. Alguém sabe quem foram eles? Não. Por quê? Pois é, Adir ainda é professor de gravura. Gravurista é mérito, grande artista. Mas ele nunca fez escola de samba, nem bloco, nem rancho. Ele fazia decoração de carnaval de rua. As mais bonitas do Rio de Janeiro. Nós tínhamos decoração de rua como nenhuma outra cidade do mundo. Pararam de fazer por falta de vontade política da Rio Tour. Grana, sim, mas mais um problema de vontade política. E mais um detalhe gravíssimo. Todo o projeto campeão e executado ficava na Rio Tour. Uma vez eu fui lá perguntar, porque eu queria fazer um levantamento. Sabe o que fizeram? Depois de mais de um ano, alguém chegou para mim e disse assim, não procura mais, não. Falei, por quê? Não está mais aí. Falei, como é que não está mais aí? Aí fui lá num diretor, o diretor disse, pois é, porque os japoneses vieram aqui, queriam fotografar, aqui não tinha espaço, eles levaram para o Japão todos os projetos de decoração de carnaval de rua do Rio. Isso aí é a nossa baixa estima em relação à nossa produção. Vamos lá. Então, Escila Cirne, professora da escola, que trabalhou em várias escolas de samba, inclusive comigo, na ilha, na Mocidade, na Mangueira e em Padre Miguel. Elizabeth Filipec Machado foi aluna, hoje é professora da EPA e da Unirio, figurinista de TV, a melhor de todas. Certo? Beth agora está fazendo um figurino de época de uma novela que vai
estrear, e a última que ela fez foi aquele que era uma história no Morro da Favela, que se passava no Morro da Favela, lado a lado. Deslumbrante o trabalho dela. A Beth fez Lins Imperial, fez São Carlos e Mangueira, em 80. Vamos lá. Em equipe, em grupo, tá? Ivete Freire e Ivan Reslinger, uma decoração do Teatro Municipal. Havia 2 grandes bailes de carnaval no Rio, ainda no fim, porque havia baile de carnaval desde 1835. Os grandes bailes eram do Municipal e do Copacabana Palace. Então, quase sempre, os autores das decorações eram professores da escola. Vá. Liana Silveira, também professora da escola, também com projetos, alguns realizados, outros não. Decoração de rua, decoração do Teatro Municipal, decoração de rua de São Paulo, eu até trabalhei com ela nessa decoração. E era esse hábito que a Escola de Belas Artes tinha, eu hoje não sei se ainda tem, de trazer os alunos para o trabalho. Né? Todos nós que estamos no Carnaval hoje começamos, com algumas exceções, começamos a trabalhar com professores da escola. Isso é inédito no planeta, essa relação da academia formal com o Carnaval popular. Vamos lá. Lícia Lacerda, não sei se alguém se lembra dela, fez Passarinho Passarando na tradição, maravilhoso. Trabalhou com Rosa Magalhães praticamente o tempo todo, parou, infelizmente. Fizeram juntas decoração de rua e também escolas de samba. Pode ir. Eu, enfim, tá? Também escola de samba, decoração de baile com Arlindo e Pamplona, algumas vezes eu trabalhei com eles. Na verdade, foi onde eu comecei com eles, foi em decoração. E, ultimamente, tenho feito televisão e júri do Estandarte de Ouro. Vai lá. Fernando Pamplona, nessa exposição, só botou aquilo ali. Ele não guardou nada. Não tem resíduo do trabalho de Pamplona, o que é um absurdo, mas é verdade. Arlindo também, tem nada. Manuel Francisco Ferreira, decoração do Baile do Teatro Municipal. Maurício Salgueiro, que foi jurado de escola de samba há muitos anos, jurado de alegoria, que também fez um troféu lá baixinho de babo, para um carnaval de 68. Píndaro Castelo Branco, projeto não realizado para o símbolo do Carnaval do Rio, e um cartaz para o baile do Teatro Municipal. Esses concursos eram muito concorridos. E todos esses bailes tinham cartazes, era um movimento muito forte nessa época. Plínio Cipriano, decoração de baile de gala do Canecão. Vamos lá. Atuando no momento. Andréa Vieira, graduada em escultura, escultora de diversas escolas de samba, não sei nem quando começou, nem acabou, ela está atualmente na Portela, para 2018. Anique Salman, também graduada em artes cênicas, carnavalesca, está dentro do grupo de carnavalescos da Unida Tijuca. Flávio Policarpo, graduado em escultura, grande escultor, para mim, um dos melhores, atuando na escola de samba, também não sei desde quando. Gabriel Haddad, aqui eu quero fazer um parêntese, que Leandro é a nova geração. Gabriel é a novíssima geração. Este menino trabalha com Léo. Ele é maravilhoso. Está fazendo agora, ele já fez Mocidade Independente. Ele está trabalhando há 3 anos com Alexandre Lozada na Mocidade. Ele já trabalhou 2 anos com o Eduardo Gonçalves no Dona Marta. Fez, ano retrasado, Sossego, e foi aquela coisa, ele ganhou o carnaval para o Sossego subir, e o presidente mandou embora. E ele ficou sem escola.
E esse ano, graças a Deus, ele está fazendo Acadêmicos do Cubango. Sábado eu fui lá para ver a final do Samba Enredo, porque eu estou dando a maior força para esses meninos. Eles são muito bons. O enredo é o Bispo do Rosário. Jaque Vasconcelos, graduado em figurino, e é o carnavalesco atualmente já vencendo de algumas escolas para Tuiuti. Quem mais? Jorge Silveira, graduado em Educação Artística pela Escola de Belas Artes, foi assistente de Jaime Cesário, enfim, ele entrou no Carnaval em 2012 e atualmente é o carnavalesco da São Clemente, com um enredo que se chama academicamente popular, 200 anos da Escola de Belas Artes. Também a escola faz 200 anos esse ano. Leandro Vieira, sentado aqui ao meu lado, está aqui, não dispensa apresentações. Não é isso? Eu quero citar ainda, tem mais algum? Tem Penha, que eu não me lembro do nome, que é uma aderecista maravilhosa, que trabalha com a Rosa há muitos anos. Rafael Gonçalves, figurinista graduado em cenografia e indumentária, entrou no Carnaval em 2010, fazendo Carnaval virtual. Vocês já viram Carnaval virtual? Façam um favor de ver. Vai ser sábado agora, que vem e o segundo sábado. Quem não viu, faça o favor de ver, porque é maravilhoso. O Gabriel Haddad, o caminho foi esse. Primeiro, fazer o desfile na televisão, que é incrível. Os desenhos são ótimos. Bem, e, continuando, a decana atualmente, o Rosa Magalhães, carnavalesca da Portela. Quero citar, porque na hora não entrou, Márcia Lávia, hoje Laje, que é casada com o Renato Laje, foi talvez a minha melhor aluna na vida. Foi cenógrafa da TV Globo, trabalhou com Pamplona e está Mocidade Salgueiro. E Mauro, que eu não me lembro do sobrenome, que é o primeiro assistente da Rosa, que foi meu aluno. Então, a presença da Escola de Belas Artes no Carnaval foi e vem sendo fundamental. Obrigada. Bom, temos algumas perguntas. Eu vou dar uma lida aqui, não vou falar pela ordem, porque são muitas. E a gente, desde a primeira mesa, então, a gente está se comprometendo. Eu tenho o contato, o e-mail dos participantes aqui da mesa, e aqueles que, infelizmente, a gente não tiver tempo aqui para falar, eu vou estar passando por e-mail, e aí vocês, por favor, respondam. Então, eu vou escolher os mais, que eu acho que são mais rápidos, assim, em termos de resposta. Posso estar enganado, né? Mas eu acho que são mais rápidos. Então, o Jorjão pergunta para o Leandro Vieira, você, de alguma forma, recebeu algum tipo de pressão em relação às cores dos figurinos ou algum outro tipo de pressão na Mangueira? Quer dizer, não, nunca recebi nenhum tipo de pressão de figurino. Não, nada. Não, na verdade, a minha relação com isso é uma relação assim, muito tranquila. Assim, eu trabalho com uma diretoria, eu tenho a felicidade de trabalhar com um presidente que entende que o papel do presidente é administrar a escola. E isso faz com que eu tenha toda a liberdade artística para fazer o que eu quiser na Mangueira. E ele está lá preocupado em ser presidente. Hoje, o grande problema hoje de algumas diretorias é que a diretoria quer ser carnavalesca. Ser carnavalesca é horrível, eu preferia ser diretor, né? Porque o diretor chega lá, dá uma opinião, melhor assim, melhor assado. E eu trabalho, graças a Deus, com uma diretoria que não diz o que eu tenho que fazer, que não se mete no que eu faço. As pessoas podem até não acreditar, mas eu não apresento figurino para a diretoria, não apresento projeto de alegoria para a diretoria. Eu já comecei meu barracão, a ferragem, ninguém viu absolutamente nada. Então, eles veem o meu carnaval quando está pronto. E isso, para mim, enquanto artista, é muito bom, porque o primeiro que é uma prova de confiança, né? Eles acharem que não precisam ver e que no final vai dar certo, né? Então, pode ser um perigo também, mas é uma prova de confiança. Então, não tem problema nenhum com relação a isso na Mangueira.
É porque o problema é esse, às vezes a pressão não é nem da diretoria, né? É da baiana, do compositor, da... Não se mete. Bom, uma outra pergunta, que eu acho que pode ser um pouquinho mais rápido, para o mestre Odilon da Renata: como alguém se torna mestre de bateria? Tem que morar dentro da escola, rapidinho. Ó, uma verdade, até hoje eu não sou casado, não consegui. Deu tempo de eu nem olhar a menina. Me dediquei muito ao samba, entendeu? Não é uma coisa que você tem que ir com vontade, tem que ir com muita vontade mesmo para você ser alguma coisa no samba. Eu dei muita sorte, Papai do Céu passou a mão na minha cabeça, devido ao que eu passei na minha infância, quase que passei fome, já comi muito arroz e feijão puro, mas meu pai me deu dignidade de não ser ladrão, traficante, não ser, entendeu? Graças a Deus. Mas eu vivi minha vida toda dentro do samba, aprendi a olhar o mestre Marçal, mestre André, mestre Valdomiro, mestre Beto, da Imperatriz, mestre Mug, mestre Louro, e o mestre Ernesto. Eu vou falar até que eu gosto de 3 baterias. Desculpa aí, mas eu... Até que agora eu estou ficando meio assim afastado um pouco por causa dessa correria. Achei bateria que eu era fã na minha infância era a Mocidade Independente de Padre Miguel, por ter lançado a Paradinha. A Mangueira, porque era diferente de todo mundo, entendeu? Só tem 2 surdos, né? E que a gente só fala um surdo, mas tem 2. E a Vila Isabel, para mim, era o maior swing da avenida. Eu vou contar uma historinha da Vila Isabel rapidinho. Eu fui convidado ano passado para a Vila Isabel. Aí eu falei, pô, vou lá dar uma olhada no ensaio técnico, na 28 de setembro. Cheguei, fiquei lá em cima, assim, no meio da avenida lá, da 28. Pô, vi o diretor de carnaval em cima do diretor de harmonia, de bateria, e o diretor de carnaval. Pô, caiu um ponto. Aí eu falei assim, muito obrigado pelo convite, não vou nem passar nunca mais aqui. A bateria estava a 1000 por hora. O cara caiu um pontinho. Eu falei, meu irmão, eu vou trabalhar nessa pressão, eu não aguento mais para trabalhar nessa pressão. E não é difícil isso não, entendeu? Tem que querer muito, gostar muito, e vai ser um cara assim igual a mim, não vai casar nunca. Não tem tempo. Pergunta, tem uns amigos aí, o Paulo César da Imperatriz, deve não ser casado também. Mas ele foi ritmista, né? Paulo César, um grande ritmista da Imperatriz. Outro aqui, meu querido. Mas eu tenho que fazer muito esforço mesmo, porque se for só por vontade de ir, tu não vai ser nada. Eu, graças a Deus, aprendi muita coisa lá atrás. Os garotos hoje em dia falam que a gente está ultrapassado. Mas eu me lembro muito bem do mestre André, Valdomiro, Beto. Esses caras, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Ver como é que o carnaval é curioso. Por conta do carnaval você nunca casou, e por conta do carnaval eu já estou no meu 3º casamento. Não é mole, não. Bom, para o André, uma pergunta do João. Nesse ano, uma julgadora de samba enredo descontou pontos de sambas pelo uso de palavras em outras línguas, que dificultava a compreensão imediata do samba. O que é mais importante, seguir a sinopse ou zelar pela compreensão do público? Por favor. A gente tem que ler essas justificativas mesmo. Eu tenho saudade da época que a gente não sabia por que perdia a ponta. Porque para ler umas coisas dessas... Qual era a pergunta mesmo? O que é mais importante? Eu acho que da Beija-Flor também, da Ilha da Beija-Flor. Tijuca tinha, mas... Tijuca tinha também. Cara, eu acho que é equilíbrio, o tempo inteiro é equilíbrio. O samba tem que ter palavras, mas não num nível que seja totalmente incompreensível. Mas, assim, uma ou outra é legal, dá um clima. Às vezes puxa pro entendimento do enredo, né? Para entrar no clima do enredo. Não me agride, não. Só se for uma coisa totalmente incompreensível, eu não vi nenhum samba no passado que fosse incompreensível por causa de palavras em outra língua. Eu não vi nada disso, não. Eu acho que o tempo inteiro, hoje em dia, é isso que o mestre falou, que o Leandro falou, é buscar equilíbrio entre o que o mercado quer e as nossas convicções. E quem está errado aí, no meu modo de ver, não me agrediu. Eu consegui entender todos os sambas do ano passado. Para mim, quem está errado é a jurada. Aliás, na maior parte das vezes que eu leio as justificativas do jurado em relação a samba enredo, acho que o errado é o jurado. Teve um ano que o
Jurado de harmonia falou que a vila estava cantando demais e brincando demais. Não, a escola pulou demais e cantou demais, isso atrapalhou. Eu não estou entendendo, é para desfilar o quê? Calado? Muito. E tem um que é sensacional. Essa é sensacional. Jurado de harmonia, não sei o nome, não guardo. A gente fez o seguinte no samba, no desfile. Foi o desfile do Pai Arraia, 2 anos atrás. Quando chegava o refrão, de vez em quando a gente parava a escola toda, parava o carro de som e deixava só a escola cantando o refrão. O jurado começa falando assim, tiro 1 décimo, porque eles cantam o refrão mais alto que o resto do samba. Então, ele tira 1 décimo, porque o refrão está sendo mais cantado que o resto do samba. Ele tirou 8 décimos, porque ele disse que quando parava o som, ele não conseguia escutar a escola cantando. É louco, porque a gente parava de cantar no refrão, que ele disse que era mais ouvido do que o resto do samba. Quer dizer, o que faz com um cara desse? Interna, mas infelizmente a nota já foi, o trabalho do diretor de harmonia já se comprometeu. Falando de diretor de bateria, a gente teve um diretor de bateria lá na vila, que é um marco da história do carnaval, o Mug. No melhor ano, de desfile atrás da bateria da vila, 20 anos, 30 anos, no melhor ano da bateria do Mug, ele não tirou 1 10. Resultado, perdeu o emprego, veio outro diretor de bateria que desfigurou completamente a bateria da escola. Então, quer dizer, justamente no melhor ano, os jurados não deram 1 10 e... Quer dizer, a gente não sabe, quem não conhece é a gente que está ali atrás há 30 anos, ou senão quem não conhece é o jurado. As notas são muito cruéis com quem vive o carnaval. Muito, muito, muito cruéis mesmo, ainda mais quando vem uma justificativa medonha dessa. Deixa eu vou passar para você falar. Uma pergunta do Rafael, vou passar para a Maria Augusta, e até aproveitando o gancho com essa relação de bateria, ele pergunta até que ponto, de fato, os outros setores da escola acabam influenciando diretamente na concepção da ideia de um carnaval que vai para a avenida. E aí eu vou pedir para falar, eu acho que um dos setores que mais implicam com isso, eu falo por causa própria, é a bateria, porque a gente precisa de uma certa comodidade, né, vamos dizer assim, para poder executar bem o ritmo. Então, eu já desfilei, sou fã número 1 da Rosa Magalhães, mas eu já desfilei com verdadeiros... não vou falar trambolho aqui, porque eu já falei, que era quase que com o ouvido fechado, com muita espuma, e hoje eu acho que os carnavalescos já têm uma outra visão em relação a isso. Então, eu queria ver como é que é essa interferência, né, dos outros setores no trabalho de um carnavalesco. Veja só, carnavalesco desenha, imagina e desenha. Quem realiza? Não é o carnavalesco. A última escola que eu fiz foi a Beija-Flor, em 93. Eu criei uma fantasia que, na base, o que eu fiz, o protótipo, era profundamente leve. E o que é que desfilou na avenida? Esse aqui era o mestre. Era um peso assustador. Por quê? Eu mandei fazer o ferro no melhor ferreiro do Rio. Eu experimentei a roupa. Eu experimentei o chapéu. Quando chegou na escola, o que é que fizeram? Deram para um amigo de um diretor para fazer o ferro. E aí? Quando eu cheguei na avenida, tinha gente torta, assim. Eu tenho fotos de percussionistas tortos, assim. Meu Deus, o que está acontecendo? O chapéu era inacreditavelmente pesado. Entendeu? Então, não dependeu de mim, porque eu gosto de vistoriar a fantasia, eu gosto de ir aos ateliês, mas alguns somem com as fantasias. Isso sempre costuma ser política interna da escola. Ah, porque a ala tal é fulano que vai fazer, que a ala outra tal é o diretor não sei quem que tem um ateliê. Isso é um problema sério. Eu não sei, mas eu acho que isso acontece em todas as escolas. Você tem uma coisa, uma ideia, e não consegue realizar, ou mesmo fazendo o protótipo, não consegue. Agora, eu queria falar uma coisa que, enfim, eu estou no carnaval há muitos anos. Assisti uma primeira fase de julgamentos que dava maior confusão. Os resultados eram dados normalmente no quartel da PM aqui na Frei Caneca. Por quê? Porque o pau comia. Então, era dentro do quartel da PM. Até que Anísio Abrão Davi assumiu a presidência da Liga. O que ele fez?
Ele promoveu encontros na quadra da Estácio, que existia na época. Eu fazia parte da comissão. Mestre de bateria, iam todos para lá. O que é bateria de escola de samba no Rio de Janeiro hoje? Como é que vocês veem a bateria? Os mestres. Como é que vocês acham que devem ser julgados? A comissão anotava, a comissão de redação foi na minha casa, e isso foi apresentado para ser referendado por uma assembleia, no UERJ. Isso foi feito com todos os quesitos de escola de samba. No meu entender, o melhor quesito de julgamento, em 1987. Foi quando a Anísio criou o júri fixo, o júri permanente. Ele dizia que o jurado tinha que ter endereço certo. E é verdade, porque aconteceram várias vezes, pessoas que chegavam lá, caíam de paraquedas, davam uma nota, escrevia coisas inadmissíveis e desaparecia. Ninguém sabia onde essa pessoa morava. Foi um período que, no meu entender, no início, os julgamentos foram muito interessantes, porque havia uma cobrança. Bem, de repente, e tinha aula, a gente dava aula na Liga para os jurados. Nós, chamados pela Liga para dar aula, e os jurados, só. De repente, botaram os presidentes e representantes das escolas para assistir isso. O que aconteceu? Os presidentes não têm coragem de enfrentar os jogadores. Então, os conceitos foram indo embora pelo ralo. Eu assisti jogadora de mestre sala porta-bandeira levantar e dizer assim, eu não quero mais ver passo e dança de balé na avenida. Dança de mestre sala porta-bandeira não é balé. E vocês estão botando ensaiadores de balé para definir a dança do mestre sala porta-bandeira. Ela disse isso. Melhorou um pouco no ano seguinte. Mas certas coisas, no meu entender, esse julgamento ultimamente, é porque os presidentes estão fazendo coisas as quais eles não entendem. O presidente é administrativo. Não quer dizer que ele conheça todos os quesitos de uma escola de samba. E os jurados ficam de galho dentro. É importante ser jurado de escola de samba, especialmente do Grupo Especial no Rio. Então, ninguém reclama, cada um usa a sua cabeça. Os critérios de julgamento foram cada vez ficando menores, menos texto. Você lê, praticamente aquilo não diz nada. Se você for ler o texto de comissão de frente, é ridículo. A comissão de frente é o grupo que abre o desfile e pede passagem para a escola. Pode estar vestido com fantasia ou roupa tradicional, que é a origem das comissões de frente. Mas eu já ouvi um presidente da Liga, na Assembleia com o jurado, dizer quem fizer comissão tradicional, fraque, essas coisas, vocês não considerem. Foi nesse nível. Mas está escrito no regulamento que pode. Teve uma escola grande que fez uma roupa tradicional naquele ano e se ferrou. É complicado, mas eu vejo muito todos esses problemas que a gente falou aqui, até nas baterias, gente que se mete e não conhece. A internet é uma praga. Não, porque tem gente que conhece escola de samba, parece que nasceu antes de nascer, já sabia o que era escola de samba. Os donos da verdade são muitos. Bom, por conta do tempo, vou passar uma última pergunta para o Leandro, uma pergunta muito fácil, Leandro. Então, para não me estender, eu gostaria imensamente... deixa eu só uma observação da Silvia Valéria, que ela colocou uma observação extremamente importante, que foi muito discutida por nós. Cadê a Silvia? Opa, tudo bem, Silvia. Que ela comenta a ausência, numa mesa sobre a arte no Carnaval, a ausência da figura do passista. E a gente sabe disso, a gente tem consciência disso. Também mestre sala porta-bandeira. E a gente, por conta do tempo mesmo, a gente... E para dar essa sensação de quero mais. Então, a gente sai hoje com a certeza de que a gente precisa de um outro encontro desse para debater outros assuntos, e pode ter certeza que isso foi uma preocupação nossa, tá? E assim como também mestre sala porta-bandeira, falando da questão do jurado,
Na Imperatriz eu tive um ano que a jurada colocou assim, tirou um 10º. A porta-bandeira estava muito empolgada para a dança própria do casal. E no mesmo ano, uma outra jurada tirou 2 10º, achei que não houve empolgação. Caramba, é difícil, né? Enfim, então, é o achismo. Então, Silvia, desculpa, a gente vai estar... tem pessoas, eu estou aqui, o Jorjão ainda está aí? Está ali. O Jorjão, amigo meu, coordenador do Sambanet, ele lançou um livro há pouco tempo, Os Bastidores do Carnaval, quase ninguém viu. Se deixar o Jorjão aqui contando as histórias de Carnaval, a gente fica aqui um dia inteiro, são histórias maravilhosas, Bastidores do Carnaval. Então a gente precisa de outro encontro, tem muita gente boa para falar e contar suas histórias, pode ter certeza que isso aqui foi um pontapé inicial. Então, agradecer imensamente a presença de todos, daqui a pouco a gente tem a apresentação da Velha Guarda Show da Imperatriz, e agradecer ao mestre Odilon, companheiro aí de muito tempo, de bateria, ele já, né, lá em Imperatriz, sempre esteve por lá, um grande amigo, e a gente já teve o prazer de julgar juntos, estar na mesma cabine de jurado, imagina, eu junto com o Odilon, e foi um grande aprendizado. Maria Augusta, que dispensa qualquer tipo aqui de apresentações, enfim, uma mestra respeitada por todos na arte do carnaval. O professor André, obrigado, veio correndo para cá para poder dar aí o seu parecer sobre o que é samba enredo, como se fazer samba enredo hoje em dia. Leandro, também lá na correria de um barracão, eu sei como é que é isso, muito obrigado. Deixo a última pergunta, uma pergunta simples, aqui a pessoa nem se identificou. Para você, o que é carnaval? Essa pergunta é uma pergunta difícil pra caramba, para encerrar. Cara, para mim, assim, de um modo geral, eu acho que o nosso carnaval, para mim, é a expressão do nosso povo, né? É uma expressão artística fundamental para a compreensão do que é o Brasil e do que é o povo brasileiro. Eu acho que eu comecei o meu texto aqui dizendo que, se você quer conhecer profundamente a qualidade, a matéria humana que forma, né, um povo, você deve olhar para a produção artística dele. E o carnaval é a nossa produção artística, talvez a mais interessante e completa. E eu acho que ele diz muito da capacidade do nosso povo. Então, para mim, é isso. Carnaval é a expressão máxima da cultura brasileira. Eu queria só agradecer a todos vocês por esse compartilhamento, a todos vocês por esse compartilhamento de dia, e de reflexões e de afetos. E gostaria só de convidar a diretora do Museu Nacional, que ela não pôde estar aqui na abertura, mas pôde estar agora no encerramento, para dar umas palavrinhas finais para concluir nosso evento. Tá? Professora Cláudia Rodrigues de Carvalho. Gente, boa tarde a todas, né? Peço desculpas porque realmente eu não consegui estar aqui de manhã, eu só consegui assistir a última mesa, mas já fiquei impressionada, já deu uma noção do quanto eu perdi, e já vou perturbar a Renata para pensar, de fato, né, na segunda edição, né, que a gente fazer. Eu queria realmente agradecer, né, a todos vocês, né, em nome, né, dos que estão aqui, eu agradeço a todos que participaram, que puderam vir, que falaram, né, a vocês que vieram prestigiar o evento, a Velha Guarda da Imperatriz, que vai se apresentar daqui a pouco. E, principalmente, eu queria fazer um registro especial e agradecer a Renata, né, pela dedicação e por ter levado isso na frente. Acho que, para a gente aqui do Museu Nacional, é muito importante, eu já disse isso em outros momentos, mas é um marco. A gente está aqui falando sobre Carnaval. A gente está aqui trazendo essa riqueza toda, essa complexidade toda, que nem sempre a gente tem possibilidade de ver, né, pelo outro lado. Então, isso, para mim, é um momento de grande satisfação, né, um momento, eu estou finalizando a minha gestão esse ano, e acho que não poderia finalizar de uma forma melhor do que ver essa discussão, né, aqui dentro dessa instituição, que tem muito, né, que muito discutiu sobre o país, e acho que agora a gente está discutindo questões que, para a gente, são também extremamente importantes. Então, eu queria agradecer muito a todos vocês, mas queria pedir a vocês uma salva de palmas para a Renata e para o laboratório dela.
sem esse esforço não seria possível. Agradecer, obviamente, claro, a Imperatriz, a Mangueira, ao show que vocês fizeram aqui. Eu vou roubar uma fantasia dessas, levar para casa, porque foi muito bacana. Muito obrigada por tudo.